Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção, mas antes disso, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal e depois da mensagem nós iremos fazer a oração e vamos consagrar o pão. Se você não tiver um pedacinho de pão, pega um pouquinho d'água que nós iremos consagrar e eu vou pedir para Deus para colocar nesses elementos, no pão e na água, a virtude do poder dele. Que quando você comer ou beber dessa água, pode ter certeza, você vai experimentar do milagre, você vai experimentar de bênção. Por isso eu peço para você, uma, compartilhe esse vídeo para uma pessoa que está doente, que está fazendo tratamento, que eu tenho certeza que Deus vai falar forte ao coração dela. Nós vamos falar de Abraão e Sara. E teve um momento na vida de Abraão que foi um momento muito difícil, porque na época que ele vivia, os reis tinham o costume de que quando o marido tivesse uma esposa bonita, o rei ia lá, matava o marido para ficar com a esposa. E aí, quando Abraão ele soube desse costume, o que ele fez? Ele falou que a esposa dele era a irmã dele. E na realidade era por parte de pai. Mas o que aconteceu? Por que ele tomou essa atitude? Porque ele ficou com medo. Ficou com medo de morrer. Por exemplo, quando a pessoa ela toma atitude no medo, pode ter certeza ela vai ter prejuízo. Por isso nós temos que lutar e não deixar o medo dominar. Porque o que aconteceu? Abraão deixou o medo dominar. Pensou que iam matar ele, mas na realidade isso jamais iria acontecer porque Deus tinha uma aliança com ele. E da mesma forma, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você tem uma aliança com Deus. E você não vai morrer, você vai viver muito para a glória de Deus. Não tenha medo. Mas aí o que aconteceu? Abraão, ele ficou com medo e falou que a esposa dele era irmã dele. E aí ele se distanciou, porque o rei foi lá, pegou a esposa dele, levou lá para o palácio dele, e ele ficou distante da esposa. O rei Abimeleque. E aí Deus teve que intervir. Deus apareceu no sonho e falou para Abimeleque, se ele pegasse a esposa de Abraão, se ele tocasse nela, ele iria morrer. E aí, resumindo a história, o rei foi lá e devolveu a esposa de Abraão. Mas vamos analisar, Abraão sofreu porque ficou distante da esposa. E além dele sofrer com a distância, ele ia imaginar a esposa dele com outro homem. Olha que desgraça. Olha o que ele passou. Por quê? Porque ele se entregou ao medo. Não tenha medo, vá em frente. Porque se você se entregar ao medo, você nunca vai ser feliz. Firma a sua fé em Deus, firma a sua fé na palavra de Deus. Firma. Não se deixe se levar pelos maus pensamentos. Porque a Bíblia fala para não se entregar aos maus rumores. E Abraão se entregou. E aí Deus teve que intervir. Porque senão, se o rei tivesse tocado na esposa de Abraão, seria um sofrimento muito grande para Abraão. Tudo por quê? Por causa do medo. O medo é a fé ao contrária.
que nós temos que resistir, nós temos que trabalhar com a palavra no nosso coração e resistir ao medo. Quer ver uma coisa? A pessoa tem medo de ficar para titia, ela tem medo de não se casar. Você não pode aceitar isso. Você tem que lutar contra isso. Por exemplo, a pessoa tem medo de casar e não dar certo. Para com isso. Rejeita esse medo. Lute com todas as suas forças. Você vai casar e vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Determina com fé. Nós temos que agir por fé. E olha que Abraão, ele é considerado, ele é o pai na fé. Por quê? Porque ele fez algo que ninguém fez. Ele deu o filho dele para Deus como sacrifício, Isaque. E chegou na hora, ele ia sacrificar o próprio filho, Deus falou para ele não sacrificar. Por quê? Porque ele agiu por fé, obedeceu a Deus. Nós temos que obedecer a Deus. Você vê outra coisa também na vida de Abraão, é que ele entrou em guerra contra reis. Ele convocou 318 homens valentes do povo dele e foram atacar outros reis. Ele foi lá para resgatar o sobrinho dele, Ló. Você vê que ele também não ficou indiferente. Porque se ele fosse outro, ele podia deixar para lá. Não, meu sobrinho quis se meter lá naquelas terras, ele quis se separar de mim, agora é problema dele. Você vê que Abraão não teve medo de morrer e de ir para a guerra. Mas quando ele se deparou na primeira situação, onde ele foi lá para as terras de Abimeleque, e quando ele soube do costume, ele ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Porque ele não tinha tanta intimidade com Deus. Por isso, é importante você ter intimidade com Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, você sabe que Deus não vai te abandonar. Que você não vai perecer. Que você não vai morrer com essa doença. Não tenha medo. Deus é contigo. Lute com fé. E você vê que Abraão, ele viu o poder de Deus. Deus não deixou com que a mulher dele se deitasse com o rei. Ele não deixou. Porque Deus, ele cuida de nós. Você tem que firmar isso dentro de você. Você não pode se entregar aos problemas, não pode deixar o medo te dominar. Porque Deus está cuidando de você. Você pode repetir com fé: Deus está cuidando de mim e eu não vou ter medo. Ah, pastor, eu estou debaixo de uma ameaça. Não importa. Pode ser até uma ameaça de morte. Deus vai te guardar. Firma isso dentro do teu coração. Firma a fé. Não tenha medo. Lute para ser feliz. Porque quando a pessoa se entrega ao medo, pode ter certeza, ela vai tomar atitude errada, que nem o caso de Abraão, tomou atitude errada falando que a esposa dele era a irmã dele. Ele tomou atitude errada, ele ia sofrer. Mas Deus, ele não deixou com que isso acontecesse. Por quê? Porque Deus cuida de nós. Deus cuida.
E da mesma forma, Ele vai cuidar de você. E não tenha medo. Não desista. Vai em frente. Vai em frente. Lute com fé. Que eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Dá um pause na gravação. Vai lá pegar um pedacinho de pão. Se não tiver pão, às vezes o pão acaba dentro de casa. Vai lá, pega um pedacinho, um copinho d'água, que nós iremos orar agora. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença e te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha com o Teu poder agora, arrancando todo medo, toda tristeza, todo desânimo, tudo aquilo que não provém do Senhor, que saia agora, repita com fé, que saia agora todo o mal da minha vida. Demônio, tira a tua pata agora da minha bênção. Tira a tua pata, no nome de Jesus, ordene com fé. Determina aí que todo o mal saia no nome de Jesus. Meu Deus, vai queimando agora toda obra maligna, vai destruindo agora todo o mal, que toda perturbação, que todo medo, que saia em nome de Jesus. Levante o pão para os céus e levante a água. Meu Deus, eu consagro esse pão e essa água no nome de Jesus. Que quando essa pessoa fazer uso desse elemento, o teu poder venha a ser real. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e fica com Deus.